Olá, amigos e amigas, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube, da nossa querida casa Seara Fraterna. E daqui a pouquinho vamos assistir mais uma palestra, mas antes vamos à leitura de uma página e uma breve prece. A página de hoje é do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Página 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que é o serviço e o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. E agora, entrando na ambiência da nossa querida Casa Seara Fraterna, não estamos juntos presencialmente, pessoalmente, mas seguimos virtualmente, na mesma vibração, entrelaçando os nossos corações e os nossos pensamentos. E assim, nos preparamos para mais uma palestra, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a espiritualidade amiga sempre presente e o nosso Mestre amado Jesus, por mais esta oportunidade. Que possamos aproveitar esses momentos de reflexão e de paz e que possamos buscar praticá-lo no nosso dia a dia. Pedimos ainda por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que essas vibrações de amor, de paz e luz possam chegar a todos, Senhor. Assim seja. E agora sim, vamos assistir a mais uma palestra, que hoje o tema é Ecologia e Espiritismo, com o nosso querido amigo, trabalhador do Seara Fraterna, André Bueno. André, boa noite, bem-vindo, e agora é com você. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o André Bueno e é um grande prazer estar aqui hoje com vocês para a gente conversar sobre um tema
que eu gosto muito e que eu penso que é muito importante para os dias de hoje, que é a questão da relação entre ecologia e espiritismo. Bom, embora o Kardec não tenha falado sobre ecologia na codificação da doutrina, né, é claro que uma das coisas que ele deixou para a gente é a ideia de que no espiritismo a gente tem que estudar, a gente tem que estar consciente das coisas que estão acontecendo no mundo e, principalmente, nos responsabilizarmos pela administração dessa escola onde a gente vive, que é o planeta Terra, de que maneira ela está funcionando, de que modo que a gente está cuidando dele, porque, bom, é o lugar onde nós escolhemos para aprender e evoluir nesse nosso estágio atual, nosso grande educandário, como Emmanuel falava. E justamente por causa disso, é natural e compreensível que a gente deva se preocupar um pouco mais com as questões ambientais, com as questões relacionadas à ecologia, ao consumo e à poluição, já que tudo isso tem uma relação direta com nós e não é uma relação apenas de âmbito material, mas com certeza espiritual também. E tendo em vista que o nosso objetivo ao longo dessa passagem no planeta é aprender um pouco mais, se desenvolver um pouco mais, enfim, aprender não só a cuidar de nós, nós intimamente, mas nós todos como comunidade, então é fundamental também que a gente tenha consciência sobre como a gente está lidando ao administrar as nossas relações com os seres mais primitivos, né? Vamos dizer, ou seja, as plantas, os animais chamados irracionais, enfim, todos aqueles que nós sabemos também que são princípios espirituais que estão em evolução, que um dia alcançarão um patamar semelhante ao nosso agora, né? Enfim, toda essa caminhada faz parte de uma grande construção cósmica no qual nenhum de nós está isolado. Pelo contrário, nós estamos absolutamente integrados, ligados numa grande rede de evolução espiritual que não dispensa de forma alguma a nossa consciência sobre o que está acontecendo. Mas, claro, a gente, nesse exato momento, está mais preocupado em falar do planeta Terra, que é onde a gente está morando, né? E por causa disso, é super relevante que a gente pense um pouco a relação entre ecologia e espiritismo, porque ela é atual, porque ela é urgente e principalmente porque nós, como espíritas, não podemos nos isentar de dar uma opinião ou de ter um pensamento sobre tudo isso que está acontecendo. Para começar essa conversa, então, eu gostaria, na verdade, de lembrar um evento no qual tive a oportunidade de participar muitos anos atrás, mas foi uma noite muito feliz em que eu pude assistir uma palestra de um grande professor brasileiro, um dos maiores especialistas em recursos hídricos no mundo, professor José Galícia Tunzi, né? Uma figura fantástica, assim, que trabalha com projetos de recursos hídricos, de administração de água, de recuperação de ambientes. É uma pessoa genial, assim, que já trabalhou em vários lugares do mundo, né, trazendo água, cuidando das águas. E nessa palestra, então, que eu tive a oportunidade de assistir, ele falava para nós do acesso que nós temos, todos nós seres vivos temos, aos recursos de água doce. Né? Se a gente parar para pensar, nas palavras dele, nós temos uma limitação muito grande da água disponível para o nosso consumo no planeta. Embora nós sejamos um planeta rodeado de água, né, em geral, a gente aprendia até na escola que o planeta Terra, na verdade, 75% seria água e o restante seria crosta. Não é bem assim, na verdade. O planeta Terra é uma massa, uma grande massa, e na camada superficial dessa massa, realmente, nós temos uma grande extensão de água. Mas a maior parte dessa água é salgada, ou seja, não está disponível para o nosso consumo imediato, pelo menos não para a maior parte dos seres humanos e das criaturas terrestres. Aproximadamente apenas 25% dessa água, de fato, está disponível para consumo, tanto nos rios quanto nos reservatórios naturais, nos reservatórios subterrâneos, né?
E nós devemos, e ainda, né, reforçando a ideia, desses 25%, parte está congelado nos polos, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, parte está em aquíferos subterrâneos, ou seja, nós vemos que vai diminuindo sensivelmente a quantidade de água que nós temos disponível para o nosso consumo imediato. Né? Então, basicamente, o acesso que nós temos à água potável reduz-se algo em torno de 5 a 10% da água doce disponível no planeta. E que é a menor parte da água disponível, já que a maior parte está no mar e é salgada, ou seja, obviamente ela teria que ser tratada para que nós pudéssemos consumi-la. O que é possível, né? Mas é um processo ainda muito custoso. A partir disso, então, o professor Tunes desenvolveu toda uma ideia de como nós consumimos água e nós não temos uma ideia correta de todo o processo de consumo de água que nós vivenciamos. Então, se a gente fosse conversar agora sobre água, eu falaria assim, como você consome água? A primeira resposta seria, eu bebo 2 litros de água por dia, eu bebo 3 litros, não consumo tanta água assim. Num segundo momento, talvez, você dissesse, não, eu consumo água por causa do banho, porque eu lavo o carro, porque eu lavo a casa e tal, e começa a quantificar o quanto de água você consome para além de ingerir água. Mas esse cálculo está muito distante da nossa realidade. Toda a produção industrial, toda a produção agrícola envolve quantidades colossais de água ao longo da cadeia produtiva. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, a grande parte dos chips de computador que a gente usa pode chegar a envolver quase 600 litros de água ao longo de toda a cadeia de produção. Claro, quando a gente está falando isso, nós estamos falando desde a água que é levada para a fábrica para consumo dos trabalhadores, até a água que é usada, né, para resfriar as máquinas, enfim, para os mais diversos tipos de atividade que envolvem a construção daquele pátio, daquela cadeia produtiva que resulta no chip que está no seu celular, no seu computador. Quase 600 litros de água. Isso é muita coisa. Se nós formos estender essa ideia a todas as outras coisas que a nossa sociedade produz, nós vamos ver que nós estamos consumindo muita água, mas bastante água mesmo. E eu lembro que depois dessa explanação fantástica, em que o professor Tunes ainda falou não só do consumo de água, mas dos meios de evitar a poluição, de administrar melhor os recursos hídricos, de como a água é um elemento tão importante que ela pode ser inclusive causa de guerras, de violência entre as civilizações, já que ela é um dos recursos fundamentais para o sustento da nossa vida. Ao final dessa palestra, claro, a maior parte de nós estava curioso saber como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode ajudar a melhorar o consumo de água, como é que a gente pode ajudar a melhorar o tratamento que a gente dá aos recursos hídricos. Na cabeça da maior parte de nós, ainda muito ligado à ideia de leis, de ações imediatas, de efeitos rápidos, né? E principalmente somos professores, educadores, então nós estamos preocupados se isso podia ser trabalhado na educação, enfim. Então, a primeira reação das pessoas foi, precisamos de mais leis, precisamos de mais repressão, precisamos de mais... O que a gente precisa? E o professor Tunes respondeu uma coisa que eu nunca esqueci, ele simplesmente disse, precisamos de mais educação. Mas mais educação como? A gente precisa ensinar mais nas escolas a questão ecológica? Sim. Precisamos ensinar mais sobre como dividir água? Sim, tudo isso. Mas se as pessoas tiverem uma boa educação, no aspecto moral, no aspecto formativo, no aspecto da consciência sobre a comunidade, sobre tudo, elas serão pessoas melhores. E sendo pessoas melhores, naturalmente, elas vão aprender ou se dispor também a consumir melhor a água. Elas vão ter consciência, por exemplo, de não tacar lixo nos rios, não liberar poluição nos cursos de água, sem se preocupar com a pessoa que mora adiante que vai consumir aquela água. E lembrando também que ele mesmo consome aquela água que muitas vezes ele está poluindo. Né? Mas isso não porque tem uma lei ou uma multa, mas porque é uma consciência.
há uma tomada de consciência sobre o nosso papel na existência do planeta e, consequentemente, na maneira como a gente vê todo esse processo de relação ecológica no qual a gente vive. Eu lembro que essa foi uma das apresentações mais interessantes que eu já assisti ao longo da minha vida, porque ver um grande especialista em ecologia e administração de recursos hídricos chegar à conclusão de que a educação é um dos melhores meios para administrar o problema da poluição, da ecologia, do consumo d'água, parece quase revolucionário, eu acho que já que grande parte de nós se sente separado ou distante da questão ecológica. Nós vemos na TV declarações sobre problemas ecológicos, sobre questão de sustentabilidade, sobre tudo isso, mas nós nos colocamos aí de uma maneira muito distante. Apesar de todos os apelos, por exemplo, que fazemos no caso específico da água, né, só que foi um exemplo que a gente resgatou aqui para começar essa conversa, ainda assim, a maior parte das pessoas muitas vezes não se preocupa com quanto tempo demora no banho, não se preocupam em usar quantidades enormes de água para lavar os seus carros ou a calçada. Enfim, grande parte das pessoas se sente ainda desligada dessa relação ecológica. Uma relação que está ligada ao processo da vida. A gente começou com o exemplo da água, mas podemos citar outros exemplos. O uso das energias nucleares, claro que nunca foram muito bem compreendidas pela sociedade, principalmente tanto em virtude dos acidentes como das armas nucleares que foram criadas pela humanidade. Nós não conhecemos muito bem, nem temos uma ideia mais exata de como funcionam as usinas atômicas, o fato de que elas podem realmente fornecer uma quantidade enorme de energia, mas de todos os desafios que representam também a manipulação da energia nuclear. Levando em conta, inclusive, que já tivemos acidentes seríssimos, como o caso de Chernobyl, ou em Goiânia, com Césio-137, ou Fukushima, que mostram para nós que é necessário, por parte de nós, uma consciência maior sobre como estão sendo utilizadas essas energias e se temos alternativas ecológicas ou não. Quando eu falo isso, eu tomo muito cuidado, porque energia nuclear é uma energia com um potencial enorme, que tem que ser mais estudado, que tem que ser melhor investigado, já que tudo aquilo que pode advir das nossas descobertas no campo do átomo, no campo desse tipo de energia, são descobertas importantes para a humanidade. O que nós não percebemos muitas vezes é que nós vamos dos extremos. Uma hora, para nós, tem que ser totalmente proibido, tem que acabar com isso, porque é ruim, porque causa acidente, porque produz armas. Mas, ao mesmo tempo, ou então, né, claro, a gente vai a outros termos dizendo é energia barata, é energia do futuro, é a tecnologia do futuro, mas ao mesmo tempo nós não percebemos que no meio dessa discussão nós podemos ter diversas alternativas em termos energéticos, como é o caso da energia eólica, como é o caso da energia solar, que durante muito tempo foram colocados de lado, não receberam a devida atenção, ou porque naquele momento não existia tecnologia suficiente, ou porque não era interessante em termos de investimento. E esse, novamente, é um problema relacionado à questão ecológica, de como muitas vezes as dinâmicas econômicas não têm uma preocupação exata com a questão ecológica, embora isso esteja melhorando bastante hoje em dia, e nós já vamos ver daqui a pouco por quê. Mas ao falar desse tipo de relação, veja, nós estamos falando da questão da água, falamos agora da questão atômica, né? Mas ainda temos o problema da poluição também. A sociedade humana tem consumido e lançado mais poluição no planeta Terra desde 1950. Nós temos consumido e lançado mais detritos no planeta Terra do que em toda a história da humanidade antes de 1950. Esses dados são alarmantes, ou seja, até 1950, estamos contando desde a época que nós, seres humanos, estávamos no início, éramos realmente primitivos, né? Desde aquela época, a gente nunca poluiu
e nunca consumiu e nunca lançou tantos detritos na natureza como foi feito a partir de 1950. O que aconteceu graças à revolução nos padrões de consumo, na criação de materiais extremamente prejudiciais ao ambiente, como foi o caso do plástico, torna uma revolução tecnológica. Não há dúvidas de que as implicações, as aplicabilidades do plástico, elas são enormes, são uma potencialidade tremenda. Mas o que acontece é que, naquela época, e essa é uma descoberta bastante recente, que faz parte da nossa tomada de consciência sobre o planeta Terra, nós não pensávamos em como descartar esses materiais usados. Não pensávamos em como descartar plástico, não pensávamos em como descartar material atômico, e uma das melhores maneiras de descartar material radioativo era o quê? Depositar em lagos de água doce. Ou seja, comprometer nossas fontes de abastecimento de água doce. Então, algumas experiências foram feitas nesse sentido. Né? Nós temos, por exemplo, um lago até hoje na Rússia que não se pode nem visitá-lo, nem chegar bem perto dele, porque a gente só sobrevive alguns minutos perto dele. Ele virou um depósito de material radioativo. Mas isso não acontece só lá, não. Existem outros lugares no mundo que esse material está enterrado. Não se imaginava o que fazer com todos esses descartes. Né? Então, nós temos um consumo tremendo que a reboque leva esse desenvolvimento industrial, mas tanto o consumo quanto o desenvolvimento industrial tem consequências diretas, tem impactos diretos sobre a questão ecológica, no sentido da poluição, no sentido da emissão de gases, no sentido da geração de detritos e de lixo que não tem um destino imediato. O próprio caso do plástico, por exemplo, a continuar o nível de consumo de produção atual, é possível que no prazo de 50 anos todos nós vamos comer, vamos ingerir alguma quantidade de plástico, de microplástico, que virá através dos animais ou dos peixes. Todos nós vamos ingerir alguma quantidade de microplástico por conta da quantidade de detritos que nós estamos lançando na natureza. E esse é um problema sério, porque nós precisamos nos alimentar, porque nós precisamos consumir água, consumir alimentos, e nós temos que nos preocupar, então, com que tipo de alimentos nós estamos consumindo também, porque a expansão da fronteira agrícola e o consequente aumento dos rebanhos, essa é uma das causas, por exemplo, do efeito estufa e que tem levado a uma mudança no perfil atmosférico do planeta Terra, é a grande quantidade de gases advindos da produção de carne bovina, e esses gases vão para a atmosfera. Quando nós falamos da produção de gases, essa produção acontece nos mais diversos sentidos, seja no processo produtivo de abate da carne, seja no próprio consumo da carne, seja em como os rebanhos consomem água, consomem pasto e geram também o seu lixo orgânico, né? Mas o problema é que o tamanho dos rebanhos hoje é tão antinatural e tão imenso que ele tem exigido novas parcelas de terra, imensas parcelas de terra, que poderiam ser ocupadas por plantações de grãos, de legumes ou de vegetais, que renderiam muito mais naquele espaço do que apenas a criação no pasto. E isso tem levado, em vários lugares do mundo, como é o caso do Brasil mesmo, a devastação de florestas nativas, florestas essas que têm uma biodiversidade, e quando falamos de biodiversidade, falamos de novas espécies que podem gerar remédios, podem gerar novos recursos naturais, biorrecursos dos mais diversos gêneros, materiais que podem ser utilizados na própria indústria química, na própria indústria dos mais diversos gêneros, né? Ou seja, a devastação dessas florestas nativas, principalmente no caso do nosso país, tem feito com que nós emitamos tantos gases quanto os países mais poluidores do mundo, que atualmente são Estados Unidos e China, com devastação pura e simples de florestas que vão ser usadas na expansão dessa fronteira agrícola
quando o Brasil, inclusive, é um país que é reconhecido por não faltar terra disponível para a produção. Ou seja, a questão ecológica, novamente, aí é tocada por conta de interesses econômicos e de um suposto aumento produtivo que envolve, na verdade, a destruição de reservas ou de recursos naturais que garantem, inclusive, o equilíbrio térmico e ecológico do planeta como um todo. A Amazônia, por exemplo, que atualmente está sofrendo um grande cerco de devastação, se ela for completamente devastada, não vai virar um grande pasto, provavelmente ela fique desertificada, já que todo o ecossistema daquele ambiente funciona por causa da interação entre a vegetação nativa, disponível, e a terra no qual ela está inserida. E nós somos responsáveis por tudo isso, nós seres humanos. Nós somos responsáveis diretos ou indiretos, conscientes ou inconscientes, sobre o que estamos fazendo com o nosso educandário. Quando nós falamos que podemos ser inconscientes ou indiretos, estamos nos referindo ao fato de que muitas vezes podemos estar praticando atos não ecológicos ou não preocupados com a realidade do planeta, e ao não tomar ciência sobre tudo isso, nós acabamos prejudicando a existência desse espaço que nos foi destinado para o aprendizado, para a melhoria do nosso espírito, para o nosso desenvolvimento. Essa é uma questão crucial. E isso tudo tem a ver com ser espírita. Né? Nós temos um grande companheiro e irmão, André Trigueiro, jornalista, que produziu um trabalho muito bacana chamado Espiritismo e Ecologia. O Trigueiro tem uma preocupação aí, né, de trabalhar conosco a ideia que vem desde a origem da codificação da doutrina espírita, que é: qual é a nossa responsabilidade sobre a administração dos problemas que existem no planeta? É muito grande. Porque nós, seres humanos, a princípio estamos no topo da relação de seres viventes no planeta, em termos de inteligência, em termos de consciência, em termos de manipulação dos recursos existentes. E por causa disso, nós também somos o que deveríamos ter o maior cuidado possível com esse nosso lar, com esse educandário em que a gente está vivendo, para que a gente possa ter as nossas experiências espirituais, para que a gente possa vivenciar a nossa realidade espiritual e, a partir disso, poder, de fato, migrar para outros planetas ou continuar aqui, enfim, o que a gente tiver que fazer nesse momento, né? Mas essa grande quantidade de poluição, essa despreocupação que temos com o nosso ambiente, esse potencial destrutivo da nossa relação com a natureza é uma das expressões mais íntimas do atraso, da violência, do egoísmo, do orgulho que nós, espíritos, ainda temos. É uma expressão direta de como estamos muito preocupados com os outros, que estamos muito despreocupados com a natureza, e a partir disso agimos de forma predatória, acumulativa, isenta de uma preocupação dos aspectos materiais e espirituais que essa relação com o nosso planeta implica. Então, se ser espírita significa uma tomada de consciência sobre a nossa realidade espiritual e sobre o nosso papel no planeta, uma das questões centrais, então, um dos desafios principais que nós vamos vivenciar nesse mundo de transição, pelo qual estamos passando agora, e que é a função direta do espírita, é a sua tomada de consciência sobre a realidade. Gente, desde Jesus, e depois com Kardec, e depois com todos os autores espíritas que a gente conhece, escolha o seu preferido, André Luiz, Emmanuel, Patrícia, de quem for, todos eles insistem no mesmo ponto. Nós temos que tomar consciência que estamos fazendo. Nós somos espíritos em evolução.
Somos espíritos em evolução. Claro, a gente pode ter opinião sobre tudo, opinião qualquer um pode ter, mas a gente tem que estudar, a gente tem que tomar consciência, nós temos que criar consciência e nos responsabilizarmos pelos atos que estamos cometendo em relação ao mundo, porque são atos que não afetam apenas a nós, mas afetam os outros também. Ou seja, essa tomada de consciência que envolve a nossa evolução espiritual é uma tomada de consciência geral e que envolve também a maneira como nós estamos nos relacionando com o meio ambiente. É preciso, portanto, que nós, como bons espíritas, passemos a nos preocupar mais com a questão ecológica. E, é claro, se não está no nosso alcance, se ainda não está no nosso plano nesse determinado momento, atuar em alguma grande causa relacionada aos meios ecológicos, ainda assim, individualmente, ou no campo educacional, nós podemos atuar de maneira mais eficaz para evitar atos de desperdício, para evitar atos de poluição indiscriminada, para nos responsabilizarmos sobre como estamos descartando os nossos materiais, de como estamos cuidando da nossa produção de resíduos e de que maneira, espiritualmente falando, nós estamos nos relacionando com as questões de consumo e de materialidade. Porque, novamente, toda essa preocupação material, toda essa questão industrial e tecnológica que carregou, que trouxe junto consigo os nossos atuais padrões de consumo, os nossos atuais estágios de produção industrial, ele vem a reboque dos nossos problemas materiais, da nossa questão relacionada ao materialismo, de como nós temos uma dificuldade muito grande ainda de nos livrar dos nossos apegos. Quando nós vemos algumas comunidades, ainda muitas delas em caráter experimental, em que há uma preocupação maior com a questão espiritual, quase todas essas comunidades têm relacionadas a elas questões de ordem material e ecológica bastante marcantes. Uma preocupação com a produção, uma preocupação com o consumo, com o nível de uso dos materiais disponíveis. Resumindo, a gente observa que, na verdade, quanto mais evoluído a gente busca ser, pasme, menos a gente depende das coisas. Menos a gente depende dessa imensa produção material que muitas vezes a gente acha necessário para ter um bom padrão de vida. Nós vemos, na maior parte dos casos, inclusive, dos grandes representantes divinos na Terra, não estamos falando só dos espíritos, estamos falando de todas as religiões. Notem como eles viviam vidas extremamente simples, desprovidas dessa grande quantidade de bens materiais que a gente entende ser necessário na eu volto a insistir, não que a gente ter as coisas é um problema, nós somos de passagem pelo planeta Terra, então nós teremos coisas, tá? Nós juntaremos nossas coisas, né? A gente, inclusive, que faz vídeo na internet, todo mundo gosta, né? Que nem vocês estão vendo aqui, de colocar seus livros atrás, né? Para mostrar que a gente lê, que a gente trabalha. É natural que a gente tenha essas preocupações. Ninguém deve sair hoje daqui sentindo extremamente mal porque tem a sua casa, tem a sua cozinha, tem o seu carro. Não é isso, tá? Por favor. O que nós precisamos, sim, é ter uma preocupação maior sobre como temos tudo isso, como cuidamos de tudo isso, os impactos que essas coisas geram e de que maneira nós podemos, sim, simplificar a nossa vida. Se nesse exato momento a gente não é capaz ou não tem ainda a possibilidade de levar uma vida absolutamente austera e quase desprovida de bens materiais, e que também não precisa ser o mister de todo mundo nesse exato momento. Mas nós podemos ter uma vida mais simples, sim, uma vida menos poluente, uma vida mais preocupada com o meio ambiente. Quando nós observamos a preocupação ecológica e mesmo esse padrão de evolução espiritual,
Existe uma relação bastante interessante, porque nós percebemos até que a caminhada em direção ao patamar espiritual superior é também uma caminhada que se envolve no plano econômico. Notem, por exemplo, que pessoas preocupadas com a ecologia, com modos de vida mais simples, podem optar, por exemplo, em energias alternativas, podem optar pela reciclagem de materiais ou a reutilização de resíduos orgânicos na própria produção natural. Ou seja, a simplicidade e a austeridade, e que fazem parte dessa expressão de desenvolvimento espiritual que nós buscamos, acabam incidindo também num padrão de vida mais econômico, mais ecológico e mais acertado para a continuidade da civilização humana e do planeta. Então nós vemos que se desenvolver espiritualmente, uma das expressões dessa preocupação é também a questão ecológica. A própria noção de ecologia, como o nosso querido André Tegueiro fala, né, ela surge com Haeckel numa época muito, muito próxima, em termos temporários, do Kardec. A preocupação ecológica é um dos resultados do início da transição planetária, que agora está se desenrolando, e que se manifesta na ideia de que nós precisamos cuidar do planeta. Porque o que vai acontecer se a vida, como nós conhecemos no planeta Terra, agora se extinguir? Bom, nós, como espíritos, vamos continuar nossa caminhada, todos os seres viventes que estavam aqui vão continuar sua caminhada, né? Talvez a gente vá para outros planetas, a gente vai para outros lugares, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Somos responsáveis pelo ambiente que nós criamos e para onde nós formos. Nós vamos levar todos os nossos avanços e todos os nossos defeitinhos ainda junto conosco. Vamos reproduzir nesses lugares todos os problemas que já estávamos criando aqui. Mas faz parte da transição planetária essa preocupação que a gente tem em tentar renovar não só nós como indivíduos espirituais, mas o planeta como um todo. É a nossa escola. E nada mais natural que a gente se preocupe com ela. Então, ser espírita é sim se preocupar com a ecologia. Ser espírita é sim estar atento a todas as mudanças que estão ocorrendo no nosso planeta e que dizem respeito às crises climáticas, ao problema da água, do consumo, da produção de lixo, porque todos esses problemas em si são problemas materiais. E lembremos, todos os problemas materiais são decorrentes das nossas imperfeições espirituais. Então, o Espiritismo, como uma doutrina que se desenvolve, que acompanha as descobertas da ciência e que requisita de nós um constante estudo atento sobre as mudanças que envolvem não só o desenvolvimento espiritual, mas toda a ideia de cultura, de ciência e tecnologia, o Espiritismo é em si uma ideia, uma escola muito poderosa no sentido de defender as causas do planeta e a manutenção e a preservação da vida que cá existem, porque é ela que nos serve de manancial de experiência para todo o nosso desenvolvimento espiritual. Ser espírita é, de uma maneira ou de outra, ser ecólogo, ecologista, um defensor da natureza, alguém que busca preservar a vida nos seus mais íntimos e ínfimos detalhes, nas suas mais pequenas manifestações, porque tudo isso faz parte desse todo integrado no qual nós vivemos e que Deus criou. Cada coisa, cada uma delas, com a sua função, com a sua particularidade, e todos nós, a caminho da luz, nos desenvolvendo, crescendo, evoluindo. Então, temos que ter essa preocupação, temos que trazer essa preocupação para a nossa vivência cotidiana. Na nossa casa, na casa espírita, nos ambientes onde trabalhamos. Eu gosto sempre de lembrar uma frase do Emmanuel, quando perguntaram para ele uma vez se era necessário ter mais escolas espíritas, hospitais espíritas,
e casas espíritas para melhorar no mundo? E Emmanuel responde, não, na verdade a gente precisa de mais espiritismo nas escolas, nos hospitais, nas casas, em todos os lugares. A gente precisa apenas ser mais espírita para que a gente possa contribuir nessa mudança que nós estamos vivenciando, tornando nosso planeta, que é tão lindo, tão maravilhoso, um lugar ainda melhor para viver, um lugar saudável, que exprime e manifesta tudo aquilo que a gente busca de melhor e de mais desenvolvido no nosso espírito. Aquilo que é de mais sublime e virtuoso, aquilo que acreditamos fazer e ser. Que nós possamos, então, transpor essa belíssima imagem íntima de uma natureza formosa e graciosa que nós tanto admiramos, que nós possamos transformá-la na verdadeira imagem do planeta que nós queremos que seja. Livre de poluição, livre de um consumo desenfreado, livre de um materialismo exacerbado, egoísta, luxuriante, que tem causado tanta pobreza, tantas diferenças sociais, tantos abismos econômicos que contribuem para a fome, para a doença, para a miséria. Até é bom lembrar, né, que esse período que nós estamos passando agora é tão difícil, tão complicado por causa da pandemia, né? Lembremos que ele faz parte da transição planetária, mas ele faz parte também do quanto nós provocamos a natureza, do quanto nós temos mal trabalhado e nos relacionado de uma forma muito dificultosa com tudo aquilo que existe, que está dormente dentro dessa natureza, que nós ainda precisamos conhecer mais profundamente, mais delicadamente, de forma a melhor conviver com ela. Embora todos os nossos avanços tecnológicos tenham sido responsáveis por criações fantásticas, o planeta Terra depende da nossa consciência como seres espirituais. Bom, gente, e é isso então, né? Espero que a gente tenha trabalhado algumas informações úteis hoje, algumas orientações que dizem respeito à nossa vivência como espíritas, né? Novamente, lembro que quem tiver interesse, dê uma olhada no livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Um bom guia para a gente pensar algumas dessas questões que nós conversamos hoje, né? E desejamos, então, numa breve prece que iniciamos agora, no fim do nosso trabalho, fechando os nossos olhos, desejamos, então, que todos possam encerrar essa noite maravilhosa, não só com mais informação, mas com um pouco mais de consciência sobre o nosso papel no mundo. Que possamos ser a cada dia melhores espíritas, não apenas pela prática da doutrina, pelas nossas orações e leituras, mas porque ser espírita de fato é tentar ser melhor a cada dia em todos os aspectos da nossa vida, em todas as manifestações do cotidiano, tentando transformar esse mundo num mundo melhor. Nessa fase de transição planetária, e que é tão importante que cultivemos e manifestemos o amor que habita em nós e que estamos fazendo desenvolver. Que esse cuidado que temos não só conosco, mas para com os outros, se expresse cada vez mais numa preocupação sincera e amorosa em relação à preservação da vida e em relação ao cuidado ao nosso planeta, que Deus nos emprestou para que transformássemos ele em escola e que precisamos tanto para aprender a crescer e a nos desenvolver. E assim, então, que nosso querido Mestre Jesus e toda a espiritualidade superior nos abençoe nessa nossa caminhada e que nos guie, que abra uma luz no nosso caminho para que possamos nortear nossas escolhas, as nossas decisões, fazendo sempre o melhor possível por nós, pelo planeta e por todos. Muito obrigado por tudo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.